Beleza, galera, vamos direto ao assunto aqui. Estamos falando sobre ângulos, né? Um ângulo é essa abertura formada por dois segmentos. A gente tem aqui o segmento BA ou AB, como quiser chamar. Segmento AB é esse aqui. A gente tem o segmento CA ou segmento AC, tanto faz, é este aqui. E a abertura formada por esses dois segmentos, tá vendo? Essa abertura aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo. Então, em todo ângulo a gente tem aqui o vértice, que é o ponto que liga os dois segmentos, e o ponto que está aqui na quina, aqui, né? Bem na pontinha aqui do ângulo. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um ângulo de 33 graus, que foi formado por essa abertura. Quanto mais a gente abre isso aqui, ó, em sentido horário, pode ser, quanto mais a gente abrir isso aqui, mais o ângulo aumenta. Então a gente pode aumentar tanto esse ângulo que ele pode dar uma volta completa. Ó. Se a gente der uma volta completa, a gente vai ter aí então um ângulo de 360 graus. 360 graus. Se a gente diminui o ângulo, por sua vez, ele vai diminuindo a medida em graus. Quanto mais diminui, mais o ângulo fica bem fechadinho. Então a gente tem um ângulo menor aí. Tudo bem? Esses ângulos, eles têm os nomes deles aqui, ó. Quando a gente tem um ângulo de 0 graus, por exemplo, ou seja, quando a gente não tem ângulo, né? Isso é chamado de ângulo nulo. Ângulo nulo. Se a gente abre esse ângulo, a gente já está falando de ângulo agudo. Esse ângulo agudo vai do 1 grau até 89 graus. Qualquer um desses aqui, ó, que a gente está vendo, ó, 60 graus é ângulo agudo, 54 graus é ângulo agudo, 46 graus é ângulo agudo. Qualquer um desses que estejam entre 1 e 89 graus vai ser ângulo agudo. Quando a gente passa de 89 graus, a gente tem um ângulo específico aqui que a gente chama de ângulo reto. É o ângulo de 90 graus. Ângulo reto. Esse ângulo é como se fosse, ó, a quina de um quadrado, tá vendo? Quina de um retângulo, quina de um quadrado, é um ângulo muito utilizado, o ângulo reto. Se a gente começa a passar de 90 graus, ó, 91 graus, a gente já tem o ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele vai do 91 graus até 179 graus. Então, qualquer ângulo que eu parar aqui, ó, entre 91 e 179, a gente tem ângulo obtuso. 149 graus, então, é um ângulo obtuso. Quando a gente chega aqui, ó, 179 graus ainda é ângulo obtuso. Quando a gente chega em 180 graus, a gente tem um outro ângulo específico. Né? Um outro caso de ângulo que é o ângulo raso. Ângulo de 180 graus, ângulo raso. Passando de 180 graus já começa a ser ângulo côncavo, que vai aí do 180, 181, né, até o 359 aqui. 181 até o 359. Ângulo de 360 graus é a volta completa. Ângulo de 180 graus, como a gente viu, é um ângulo específico aí, é o ângulo raso. O ângulo de 90 graus, a gente viu também, é o ângulo reto. Entre esse 90 e o 180, a gente tem aqui os ângulos que são considerados ângulo obtuso, como por exemplo 146, 152, qualquer um que esteja nessa faixa aqui, ó, na faixa de 91 até 179. E aqui na faixa de 1 grau até 89 graus são considerados ângulos agudos, ok? Então aqui, ó, fizemos aqui dois segmentos, ângulo de 140 graus, temos ângulo obtuso. Beleza?